Gênesis, no capítulo 17. Se você tiver a disponibilidade de, quem sabe, no celular, numa Bíblia, agora está abrindo a palavra do Senhor, pode ter certeza que vai ser bênção na sua vida. Gênesis 17 diz assim a palavra do Senhor na tradução que eu utilizo. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. A palavra de Deus fala em Gênesis 17 acerca da história de um homem que é um dos principais, um dos fundamentos da religião a qual nós seguimos, né? Temos certeza que quando Deus ele faz um chamado a Abraão, Deus ele estava olhando para toda a humanidade, porque a palavra diz que ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa palavra direcionada a Abraão era uma palavra de promessa, mas Deus ele pega Abraão em meio a todas as impossibilidades. E é interessante nós termos em mente, desde o início dessa palavra, esse termo impossibilidade. Porque Abraão ele morava em Ur dos Caldeus, em meio à Babilônia, em meio a um povo que, sem sombra de dúvida, era um povo que não conhecia o monoteísmo e a adoração a um Deus todo-poderoso, um Deus único. E eles não entendiam isso, e Deus chega, se apresenta para Abraão, lança sobre Abraão uma promessa. Só que Abraão tinha todas as impossibilidades, fora as suas questões familiares, fora o local onde Abraão estava, fora o fato de Abraão já ter uma idade avançada e não ser pai, fora a situação de sua esposa ser estéril. Abraão ele recebe uma notícia em forma de promessa da parte de Deus. Qual foi essa notícia? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, tu serás pai de multidões. Essa mensagem, Abraão, era uma mensagem repleta de impossibilidades. E quando Abraão ele toma a decisão de respeitar a ordenança do Senhor, sai da tua terra, do meio da tua parentela, ele sai sem saber para onde ele ia. Ele não tinha noção de qual seria o local que Deus iria colocá-lo ou enviá-lo, mas de uma coisa ele tinha a plena convicção, que ele iria direcionado por Deus. Agora, em meio à caminhada de Abraão, a Bíblia ela cita que Abraão ele teve várias intercorrências. Isso é muito importante também nós ressaltarmos. Porque as intercorrências na nossa caminhada, elas não invalidam a promessa que Deus tem sobre nós. O interessante é que Abraão, quando ele sai, ele já sai ali e já tem a primeira intercorrência, a qual ele fica temeroso. Depois nós sabemos que ele tem a intercorrência quando ele tem que ir para o Egito. E chegando no Egito, o rei do Egito, o faraó, ele toma a sua esposa ali, coloca no harém, mas Deus depois restitui Abraão novamente. Então várias intercorrências aconteceram, mas nenhuma dessas intercorrências invalidou a promessa que estava sobre ele. Eu gosto sempre de ressaltar a palavra de Deus que fala lá em Romanos. A palavra de Deus ela diz: o que nos separará do amor de Deus? A fome, o perigo, a espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Só que eu acho interessante é que a Bíblia, quando Paulo ele escreve isso, Paulo ele deixa de citar algo nesse contexto. Ele não cita o próprio ser humano, tendo em vista que nós somos os únicos que podemos tentar invalidar a promessa de Deus sobre a nossa vida. E é o que Abraão faz quando ele começa a tomar decisões que vão contrárias à decisão da promessa. E desde já eu quero falar com você, ouvinte, você que está, quem sabe, dirigindo o seu carro agora, você que está no ônibus, você que está em algum lugar dessa cidade, em algum lugar desse estado, sendo alcançado através dessa emissora. Entenda uma coisa da parte de Deus: não seja o impedimento das promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Porque as nossas decisões erradas, aquilo que nós fazemos que vai de encontro com a vontade de Deus, é o verdadeiro impedimento.
é a única coisa que pode nos impedir de recebermos a vitória. Agora, direcionado e motivado por Sarai, sua esposa, Abraão, ele se deita com Agar. Qual foi a decisão de Abraão? Ouvir a sua esposa, ouvir um ser humano e deixar de lado a promessa de Deus que estava sobre a vida dele. A Bíblia diz que tudo aquilo aconteceu e Abraão agora ele tem um filho com Agar chamado Ismael. O que eu acho interessante é que a Bíblia ela cita que há muito tempo, né, nós temos essa convicção, segundo a palavra de Deus, que Abraão estava com Sara. Mas mesmo dentro do contexto de todo esse tempo, de todo esse período, Sara nunca tinha tido a ideia de chegar com Abraão e dizer para ele assim: Abraão, te deita com alguém para que através desse alguém eu possa ser mãe, para que através dessa mulher eu possa ser mãe, através dessa mulher você possa ser pai, através dessa pessoa você possa ter uma posteridade. Não, uma descendência. Não, Sara ela não tinha tido essa ideia, mas quando Sara ela vai para o Egito, junto com Abraão, quando ela volta com a escrava egípcia, ela volta com a sua mente voltada às situações que aconteciam no Egito. Ela volta com a mente voltada para quê? Para situações que existiam lá. Esse é um dos perigos que nós, servos de Deus que vivemos no século 21, corremos muitas vezes, sabe por quê? Porque nós temos sobre nós uma promessa, mas às vezes os costumes do Egito tentam nos tirar a promessa. E quando nós damos ouvidos para os costumes do Egito, e principalmente quando nós queremos termos as decisões segundo as decisões dos costumes do Egito, o que acontece? A gente acaba interferindo na promessa de Deus que está sobre nós. Mas isso é muito natural do ser humano, sabe por quê? Porque nós temos algo em nós que é o desejo de que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Mas quando nós falamos no contexto de Abraão, talvez nós olhamos para a situação dele e nós temos convicção de algo. Não era alguém que tinha muito tempo a esperar mais. Porque a Bíblia cita desde o começo da história de Abraão que ele já tinha uma idade avançada. E esse é o problema. Nós muitas vezes nos esquecemos que nós somos filhos do dono do tempo. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que está acima do tempo. Enquanto o nosso tempo ele é medido cronologicamente, Deus ele é atemporal. E Abraão estava preocupado com o quê? Com aquilo que ele queria. E todas as vezes que nós estamos mais preocupados com a nossa própria vontade, todas as vezes que nós estamos mais preocupados com os nossos próprios desejos para que eles aconteçam, nós também interferimos na promessa de Deus sobre a nossa vida. E foi o que Abraão fez. Agora, depois que Ismael nasce, existe um período de silêncio de Deus sobre a vida de Abraão. Lembra que eu falei de impossibilidades? Pois é, Abraão tinha todas as impossibilidades e agora ele acarreta para si mais uma. Ele tenta fazer com que a bênção o alcançasse segundo os mecanismos humanos e até os costumes que não eram seus. E agora ele prova de algo que muitos dos nossos ouvintes, muitos de nós provamos muitas vezes, que é o silêncio de Deus. Imagine comigo você orar, clamar, faz campanha, vai para a igreja e parece que nada resolve aquilo que você queria. E uma das coisas que o inimigo das nossas almas ele tenta fazer é fazer com que os nossos olhos ceguem. Sabe por quê? Porque eu fico cego sem lembrar que se Deus está em silêncio, muitas vezes é porque eu cometi algo que foi de encontro com a promessa que ele já tinha feito lá atrás. Lembra do desejo do imediatismo que existe em nós? Esse desejo faz com que a gente esqueça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Irmão, tem uma palavra para ti, não é no teu tempo. Não importa se o tempo para você parece avançado. Eu já estou com 40 anos, eu já estou com 50 anos. O Espírito de Deus me faz entender que pessoas que nos ouvem nessa tarde estão dizendo: eu já estou com 40 anos, já faz 20 anos que eu estou na igreja. Aquela consagração que eu esperava, aquela patente eclesiástica que eu almejava não chegou, ainda não aconteceu, eu vou desistir de tudo, eu
vou chutar o balde, eu não quero mais ser crente. Entenda uma coisa, a promessa não é invalidada pelo tempo, mas ela é provada pelo tempo. E quando chega o momento exato, Deus exaltará, mas não tente ultrapassar o propósito de Deus. Aleluia. Abraão, prova do silêncio de Deus, que demora em média 13 anos de silêncio. Pastor, não foi um dia não. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi um ano. Foram 13 anos de silêncio para Abraão. Agora imagine só. O homem das impossibilidades, que abandonou a sua terra, abandonou a sua família, a sua parentela, e ele sai agora, encontra uma promessa, a um propósito. Em meio a essa caminhada, ele tem as suas intercorrências, e uma muito grande, e agora, aquele que era o que o destinava, o que o direcionava para a promessa, fica em silêncio para ele. E não foram dias, como eu disse, foram 13 anos em média de silêncio. Mas agora no capítulo 17 de Gênesis, o silêncio de Deus é rompido na vida de Abraão. E quando o silêncio de Deus é rompido na vida de Abraão, Deus chega até Abraão e diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Mas nesse momento eu queria te chamar a atentar para partear desse versículo que fala assim: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse. Entenda uma coisa. O número 99, ele só aparece em dois contextos na Bíblia. Primeiro contexto, na idade de Abraão, quando Deus fala com ele após um período de 13 anos de silêncio. E no segundo contexto, os leitores de Bíblia com certeza já tiveram a sua memória quando Deus fala, numa das passagens mais conhecidas, Jesus citando a parábola da ovelha perdida. Um certo homem tinha 100 ovelhas e perdendo uma deixou as 99 no deserto e foi em busca daquela. Nós temos o costume, nós brasileiros temos o costume de quando olhamos para uma impossibilidade, dizemos, tem 99% de chance de dar errado. Tem 99% de chance de não dar certo. E talvez você, querido ouvinte, hoje seja uma dessas pessoas que já ouviu 99 na tua vida, assim como Abraão. Tem 99% de chance de não ser pai. Tem 99% de chance de deixar as riquezas de Terá de lado e morrer no deserto de fome. Tem 99% de chance de perder a promessa do Deus Altíssimo porque errou no meio da sua caminhada. Quem sabe você é uma das ovelhas que se perdeu. Ficaram 99, você também se perdeu, tem 99% de chance de não dar certo. Eu sei que pessoas que estão nos ouvindo hoje já ouviram isso, quem sabe até do seu pai, da sua mãe, da sua família. Não tem mais solução. É uma das impossibilidades. Mas eu tenho algo de Deus para dizer para você que está no 99% de chance de dar errado. Nós temos um Deus que ele se apresenta para Abraão novamente, depois de um período de silêncio, e diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Não é um Deus que não pode. É o Deus que Jesus olha para os seus discípulos após o jovem rico ter saído e diz assim para os seus discípulos: as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Aleluia. Ei, você que estava com 99% de chance de não dar certo, você que já estava perto de ser alcançado pelos 100% e não ter mais chance, o Senhor fala com você nessa tarde. Ovelha perdida, você que se desgarrou e deixou as 99, o Senhor te chama mais uma vez para você vir fazer parte dos 100. Nós temos em nós uma palavra nessa tarde que fala acerca de impossibilidade. E quando o Senhor fala com Abraão dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ele estava ressaltando para Abraão, dizendo para Abraão: Abraão, não vai ser tu te deitar com a escrava egípcia. Abraão, não vai ser tu ouvir o ser humano
Abraão, tu tem que ter certeza que aquele que te disse a promessa, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu te farei pai de multidões, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é um Deus qualquer, não é um homem qualquer, mas é o Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus alcança Abraão não somente como um consolo, mas como uma exortação. Ei, você precisa levantar a cabeça nessa tarde. Não são os decretos do homem que dizem que você não pode, que vão fazer você parar no meio da caminhada. Mas é a verdade da promessa de Deus. De quando, quem sabe, uma promessa de 2014, uma promessa de 2013, uma promessa, quem sabe, ainda dos anos 90, que ainda não se cumpriu, que por causa das suas intercorrências na caminhada, fez até com que Deus silenciasse para você, por causa das suas decisões. Mas eu tenho algo de Deus para lhe dizer nessa tarde. Ei, 99% de chance de dar errado. O Senhor trouxe essa palavra até você para dizer, ainda há 1% de chance. E Deus não precisa nem de 1%. Mas se chegou o momento, é hoje o dia. Levanta a cabeça. Ainda há uma solução. E quando Deus fala isso para Abraão, ali no capítulo 17 de Gênesis, o interessante é que no versículo seguinte, Deus ele chama Abraão para uma reconciliação. E Deus diz assim no versículo 2 de Gênesis 17, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Isso é algo muito forte. Por quê? Porque Deus está dizendo, a aliança não vai ser mais com os homens, a aliança não vai ser mais com a tua vontade, mas a minha aliança será entre mim e ti. A partir de hoje, entenda, o momento é o momento de uma nova aliança de Deus sobre a tua vida. Não é os teus projetos, os teus planos, os teus princípios e aquilo que você queria. O silêncio de Deus sobre a tua trajetória foi para você repensar os caminhos que você estava caminhando. Foi a mesma coisa que Deus fez com Abraão. E eu acho interessante porque lá em Isaías, no capítulo 6, uma das passagens mais conhecidas do profeta messiânico, diz que no ano em que morreu o rei, Isaías ele entra no templo e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A Bíblia diz que Isaías diz que o seu séquito, a aba das suas vestes, a fumaça, enchia toda a casa. E quando Isaías tem aquela visão, a visão dos serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam as pernas, com 2 voavam e cantavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que Isaías ele clama. E clamar é em alta voz. E ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Entenda uma coisa, quando Deus ele fala com o homem, depois de um silêncio, quando Deus ele fala com o homem que necessita da sua palavra de verdade e que há uma reconciliação, uma nova aliança, existe a interpretação humana e o convencimento de seus pecados. Isaías se convence dos seus erros ali, assim como Abraão se convence quando Deus diz para ele, Abraão, sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, eu porei a minha aliança entre ti e mim. Entenda uma coisa, a Bíblia diz, então caiu Abraão sobre o seu rosto. Quando Abraão ele cai ali sobre o seu rosto, quando Abraão ele se ajoelha com o rosto em terra, Abraão estava entendendo, eu errei na minha caminhada. Eu realmente tinha sobre mim um propósito. Eu realmente tinha sobre mim uma promessa, mas a promessa que estava sobre mim quase foi invalidada pelas minhas decisões. O silêncio de Deus sobre a vida de muitas pessoas não significa que a promessa foi invalidada, mas significa que você tem que se convencer dos seus pecados. Significa que nós temos que entender os nossos erros e as nossas falhas. E assim como diz a palavra de Deus, lembra-te de onde caíste. E nós precisamos nos lembrar onde nós caímos, onde nós erramos, onde nós falhamos, para que nós possamos voltar à presença do Senhor e tomarmos posse de tudo aquilo que Ele prometeu
Não é pouca coisa, irmão. Deus te tirou do meio da Babilônia. Deus te deu um novo nome. Deus colocou sobre os teus ombros um cargo de uma multidão. Deus colocou sobre a nossa vida um cargo de muitas pessoas. E Ele disse, olha, sobre você está a minha palavra. Sobre você está a minha promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E onde se cumpre essa palavra? Se cumpre em Jesus Cristo, que é a chave da palavra de Deus. Quando Jesus agora, lá em Lucas 15, ele começa a falar acerca dessa parábola, da parábola da ovelha perdida, e ele ressalta ali o número 99 mais uma vez, tendo sobre nós a certeza de que o povo judeu, que o ouvia, é um povo que desde o princípio do seu nascimento era ensinado na palavra, sem sombra de dúvida. Ao ouvir o número 99, automaticamente eles lembraram das impossibilidades que Abraão tinha quando tinha 99 anos. E o Senhor chegou até ele e disse assim, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Jesus diz assim, as 99 foram deixadas no deserto. Mas o pastor, ele foi em busca daquela que estava perdida. E quando ele encontra ela, ele coloca ela nos seus ombros e atrás de volta. Entenda uma coisa, nessa tarde, o pastor está procurando as impossibilidades dessa terra. Aleluia. Eu não sei aonde você está, se você está no hospital. Eu não sei se você está no presídio. Eu não sei se você está nas ruas de Macapá. Quem sabe, mãe, você está com filho nas drogas. Quem sabe, pai, você já está despedaçado com um relacionamento que foi destruído pela traição. Quem sabe você olha para a sua situação financeira e diz, é impossível. Eu trago uma mensagem para você. O Deus do impossível, Ele pode te resgatar, a ovelha perdida, e te dar um novo tempo. O Deus dos 99% de chance, Ele está aqui para usar aquele 1% que ainda tem de capacidade e te dar um novo tempo, uma nova história. Dizer para você que as promessas não foram invalidadas pelos teus erros, que as promessas não foram invalidadas pelas impossibilidades da vida, pelas impossibilidades. Se você está enfermo, se já houve um decreto do médico dizendo que não tinha mais solução, eu tenho algo para dizer para você. Se houve um decreto do médico dizendo que tinha 99% de chance dessa cirurgia não dar certo, aleluia. Se houve um decreto do médico dizendo que tinha 99% de chance de você não conseguir, ai meu Deus do céu, se curar com essa quimioterapia. Se houve um decreto do médico dizendo que você não ia sair desse lugar, aleluia. Eu tenho algo de Deus para dizer para você. A palavra que veio a Abraão foi, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ah, se mãe você ouviu o juiz dizer, o advogado dizer que não havia mais solução para o teu filho, que tinha 99% de chance de não dar certo, eu tenho algo do Senhor para dizer na tua vida. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, diz o Senhor nessa tarde. Não é o decreto humano, não são as intercorrências, não são as impossibilidades, mas é a presença do Todo-Poderoso que muda o quadro da situação. Se alguém olhou para você, homem, e disse que tinha 99% de chance da tua família não ser restaurada, eu sou o Deus Todo-Poderoso, diz o Senhor. Eu faço aquilo que o homem não podia fazer. Eu faço aquilo que não tinha mais possibilidade de ser feito. Porque a promessa é uma promessa que diz, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, ser perfeito. Eu faço uma nova aliança, é um novo tempo. Aleluia. É um novo testamento de Deus sobre a tua vida. Aonde você estiver hoje, o pastor está indo aí te buscar e dizer que as impossibilidades não invalidaram a promessa. O tema dessa mensagem é, as impossibilidades não invalidaram a promessa. Tenha certeza disso. A graça do Senhor invade o teu lar, invade a tua família, invade a tua casa.
e a bênção do Todo-Poderoso te alcança. Em nome de Jesus, Ebenezer, fique com essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus.